E aí, turma boa do História e Concursos, beleza? Pronto, eu sou Beto Garcia aqui hoje veio trabalhar um pequeno tema, na verdade tirar a dúvida do concurseiro quando cai alguma coisa relacionado à história do Brasil. O que é, professor? Eu vejo os alunos tendo dúvida e dizem, professor, eu errei uma questão tão simples, por quê? Né? Porque as bancas, elas observam aqueles detalhes, os mínimos detalhes, né, professor? E aí, se você errar uma palavra, provavelmente você vai errar a questão também, né? E aí o que acontece? Aquela velha história, né? Não, deixa pra gente ler isso aí de última hora, de última hora. Só que quando você não pega as dicas, você provavelmente vai dar uma escorregada lá na sua prova. Não é o nosso caso. Não vamos escorregar então lá ele, né, professor? Isso, vamos carregar não. Então, veja bem, esse primeiro passo que a gente vai analisar aqui, nós vamos olhar o período ou os períodos e a fase. Como assim, professor? A fase é um período maior. Quando cai na sua, a fase colonial no Brasil. Então, a fase colonial é do período pré-colonial até a nossa independência. Na verdade, até a chegada de Dom João VI aqui no Brasil. É, professor? Então, essa vai ser a fase do período colonial. Mas nós temos períodos dentro dessa fase. Então, a fase, no bom sentido, né? Que ela é grande, né, professor? E aí, ela é dividida em partes. Essas partes são períodos. Ah, professor, é. Então, tem o período pré-colonial, o período colonial. Dentro dessa fase do período colonial, eu tenho o período do ciclo açucareiro, o período do gado, né? O período da mineração, o período das revoltas, tá certo? Então, toma muito cuidado com essa palavrinha. Tanto que nós temos aqui, ó, os primeiros passos do Brasil, da chegada aqui dos portugueses até a colônia, até o Brasil. E observa que aqui, ó, eu tenho nessa partezinha o período pré-colonial, 30 anos, em que o Brasil já era um território pertencente a Portugal. Existia um acordo que tem um nome meio esquisito, que é em latim chamado uti possidetis, né? Você chega e você toma posse, possidetis, né? Você passa a ter posse do território. E eu tenho um outro, né, período aqui que vai a partir dos 30 anos seguintes, que é o período, colonial, que vai aqui, ó, a partir de 1530. Então, esse é o primeiro passo. Professor, como é que eu vou agora diferenciar esses períodos aí? Beleza, ó. A primeira parte é aquela que você já está acostumado a ver, que é essa fase aqui, ó, da chegada dos portugueses aqui em Porto Seguro, né, professor? Então, o primeiro contato. E se você observar aí pela animação, você vai ver que a única coisa que tinha de extração era o pau-brasil. Observa que nós temos aqui, ó, a figura do português, né, professor? Eu marquei aqui, mas eu já vou desmarcar esse negócio aí, tá certo? Nós temos aqui, ó, o indígena. Então, isso já significa o quê? Que a primeira mão de obra foi a mão de obra indígena na costa brasileira, que é um erro muito grande. Ah, a escravização. Você vai lá e marca logo o escravizado africano. Tá errado. Você tem que lembrar que no primeiro momento a mão de obra no Brasil foi a mão de obra o quê? Indígena. Não é isso, professor? Exatamente. Então, quando se coloca aqui, ó, ciclo do pau-brasil, os primeiros interesses aqui, né? A questão do nome do Brasil, a origem do nome, de Terra de Santa Cruz para Brasil. Né? O nome Brasil só foi adotado em 1511, como tem aqui, devido à abundância de pau-brasil. E existe aí vou dizer assim, uma maldadezinha dos portugueses, porque eu gostaria que você que está aí do outro lado comentasse, botasse aí nos comentários a seguinte observação. Observa que ele coloca assim, ó. O cara nasce na Itália, ele é italiano. O cara nasce na Inglaterra, né, ele é inglês. Não é isso, professor? Ele nasce em Portugal, ele é português. O cara que nasce no Brasil, ele é brasileiro. O senhor quer dizer o que com isso, professor? É uma pequena polêmica. Observa
que o cara que trabalha, que constrói casas, ele trabalha com cimento, pedra para construir, é pedreiro. Não é isso, professor? É. O cara que trabalhava com ferro, ferreiro. Estão entendendo? É brasileiro, ferreiro, pedreiro. É isso? Isso quer dizer o que então? Que era uma forma pejorativa que os portugueses acabavam chamando os brasileiros, né, que só trabalhavam para a extração do pau-brasil. Então, aquele que extraía, aquele que tirava, em outras palavras, até algumas pessoas, eu acho meio pesado isso, né, mas, roubava, então chamava os brasileiros de ladrões, né, então tem até uma briguinha quem vai para Portugal hoje com relação a isso. Deixando essa parte de lado, você vai fazer o comentário aí embaixo, né, professor, a respeito disso. Professor, a partir de 1530, Portugal se interessa pelo Brasil. Por que Portugal vai se interessar pelo Brasil? Por que não se interessou antes, professor? Porque Portugal controlava o Oriente, Portugal controlava as especiarias lá no Oriente. Onde é o Oriente, professor? Nas Índias. Então, no Brasil não tem riqueza nenhuma. Somente a partir de 1530, quando os franceses começaram a roubar pau-brasil, foi que a coisa começou a mudar. Foi, professor? Foi. O rei de Portugal, Dom João III, falou assim, rapaz, se a gente não for para lá, para o Brasil, a gente vai perder o Brasil. Vamos fazer o quê? Bora iniciar o processo de colonização. Para um pouquinho, professor. Só quer dizer o que então? Quando o Brasil começou a ser invadido pelos franceses, foi que o rei de Portugal resolveu colonizar? Exatamente. E aí ele começa o processo de colonização e observa aqui, ó, o rei de Portugal, ele vai desenvolver o primeiro sistema administrativo, que foram as capitanias, o quê? As capitanias hereditárias. Tá vendo só? Como esse sistema de capitanias, que a gente vai ver em outra aula aqui, não deram certo, né, professor? O poder era descentralizado, cada um mandava de um jeito, e das 15 capitanias, somente 2 prosperaram. O rei de Portugal, então, resolveu centralizar em um governo geral. Tanto que o Brasil passou a ter, a partir desse momento, a primeira capital, que é Salvador. Então, a gente vai ver isso também. Vamos ver a fundação de Salvador, a importância de Salvador enquanto capital do Brasil nessa fase, né, professor? Exatamente. E neste período também nós vamos analisar o quê? Que enquanto o Brasil foi invadido pelos franceses para roubar pau-brasil, quando a gente começa a desenvolver o Brasil, tá vendo aqui, ó, desenvolvimento do Brasil aqui, ó, opa, nessa parte o pessoal começa a plantar coisas aqui. Plantar o quê, professor? Plantation da cana-de-açúcar, latifúndio, mão de obra escravizada e toda ela para exportação, né, professor? Exatamente. E é o que acontece. Vem um outro estrangeiro para cá, que são os holandeses. Quando é que a gente vai ver esse outro processo, professor? No nosso próximo encontro. Aí só foi para esclarecer o que é período pré-colonial e período colonial. Um abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.